Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também aos nossos amigos, desejar aqui um bem-vindo ao nosso canal e dizer que estamos gratos a Deus pela presença de todos vocês, pela audiência, pelo carinho e pela oportunidade que Deus me dá de transmitir a palavra do Senhor, e vocês são peças importantes para nós. Chegamos à última lição desse trimestre, intitulado, o trimestre tem um título muito interessante: O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta última lição, é a lição de número 13, traz como título O Cativeiro de Judá. Texto áureo. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, segundo Crônicas 36:16. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências, ou das consequências delas. Interessante. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Das consequências dessas escolhas. A leitura bíblica em classe nós encontramos em 2 Reis 24, 18 a 20, capítulo 25, de 1 a 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Ao introduzir a lição, querido professor, converse com seus alunos sobre a dificuldade
das pessoas naquela época obedecerem a Deus. Por que Judá desobedeceu tanto a Deus ao ponto de Deus entregar aquele reinado, aquele povo nas mãos dos babilônios? Então, converse aí com seus alunos durante a aula e fale também sobre a fidelidade de Deus diante de suas promessas. Deus demonstrou sua misericórdia por Judá, dando ao povo, diante do juízo merecido, repetidas oportunidades para arrependimento. Mas, infelizmente, eles viraram as costas para o Deus eterno. Embora as promessas de juízo de Deus pelos pecados de Judá tenham se cumprido, o Senhor continuou a falar com seu povo por meio de seus profetas e em oração. Mesmo com seu juízo pelo pecado, Deus permanece fiel às suas promessas. Deus é sempre fiel. Então, converse com seus alunos e fale da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo, falando aí especificamente do povo de Judá. Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Agora chegou a vez de Judá ser levado ao cativeiro. A fase final do reinado, a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Vamos ver quais foram eles. O rei Joacás, filho de Josias, o rei Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e o rei Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, está em 2 Crônicas 36, 10 e 11. E nesta lição nós veremos que Zedequias, rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses, 1 ano e meio, e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém no ano 586 a.C. Então é uma história de desobediência, uma história de insistência na idolatria e no pecado, e veio a consequência. Observe que a nossa verdade prática, ela disse bem claro o seguinte: a nossa verdade prática disse assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, as nossas escolhas, elas terão consequências. Escolhas boas, teremos bons frutos, teremos boas consequências, teremos coisas excelentes. Mas escolhas, com certeza, virão dissabores, virão a paga por essa desobediência, devido a essa má escolha que qualquer um de nós fizermos, certo? Então, nós vamos ver aqui agora o declínio espiritual de Judá. Vamos ver as advertências dos profetas, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio e também os motivos que levaram Judá a esse cativeiro. Nesta primeira parte aqui nós vamos fazer um resumo e falar sobre como os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e também dos líderes da nação. Houve aviso, Deus usou profetas, Deus usou mensageiros. Mas o que aconteceu? Todos foram taxados como indesejados. Os mensageiros de Deus foram rejeitados, as mensagens foram rejeitadas. Tá certo? Então, o que aconteceu? Deus mandou advertir e realmente as pessoas, por estarem cegas pelo pecado, elas não ouviram e, ao contrário, maltrataram os profetas,
os homens de Deus. Vamos ver aqui que o ministério de Jeremias, o profeta Jeremias, chamado o profeta chorão, o profeta das lamentações, foi o mais importante desse período, porque Jeremias iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Observe Jeremias 1, de 1 a 3, o que é que diz, certo? No tempo desse profeta havia uma discórdia e confusão sobre o que era verdadeira e falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar muito atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Porque ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. E são muitos, são muitos. Nós vemos aí constantemente falsos profetas com profecias mirabolantes, com coisas que mexem muitas vezes com a sociedade e não acontece nada, porque a mensagem não veio de Deus. São falsos profetas, são pseudos profetas. Os motivos que levaram Judá ao cativeiro, nós podemos perceber aqui que aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Havia uma obstinação em desobedecer ao Senhor. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, além de Jeremias, Miqueias, etc, etc. Além da idolatria, pecados abomináveis também foram cometidos contra Deus. A exemplo desses pecados, nós temos em 2 Crônicas 24, 17 a 22, o derramamento de sangue inocente. Em Abacuque 1, de 2 a 4, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. E em Mateus 23 e 35, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos profetas de Deus. Então, tudo isso junto acarretou em acender mais ainda a ira de Deus, e Deus permitiu que Judá fosse levada ao cativeiro. Veja que a paga pelo pecado vem, a consequência sempre vem. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, nós vamos ver que o sentimento de humildade em nosso coração deve ser cultivado, porque veja o que aconteceu com Judá, né? Para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia, nós temos que observar o que diz a palavra de Deus. Temos que nos manter humildes e fiéis a Deus para não incorrer no mesmo erro. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Querido aluno, querido professor, dileto amigo, ouvinte deste vídeo, vamos prestar atenção que a desobediência não vale a pena. Deus sempre pune o pecado e pune severamente. Para isso Cristo veio, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para salvar o mais vil pecador. Mas nós vemos que o pecado, ele é sempre punido por Deus. Deus sempre pune o pecado. Certo? Então vamos ver aqui. A obstinação de Zedequias e a sua queda. A teimosia do rei Zedequias. O último rei de Judá não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Então pagou um preço muito alto. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. O rei, por ter um poder político muito grande, queria manter submisso o profeta Jeremias. Porém, o homem de Deus não se deixou levar, não se deixou prender pelo rei.
Mas Jeremias, como um homem de Deus, sempre triunfou e não se deixou corromper. Proferiu toda a palavra de Deus. Ele ministrou tudo aquilo que Deus lhe ordenou que ministrasse para Judá. Surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertia ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Mas o rei achou aquilo humilhante. Achou que ele venceria, que ele triunfaria. O rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39, versículo 1. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase foram aniquilados. Se sustentaram aí no nome, se sustentaram aí por serem descendência de Abraão, mas deu no que deu, né? Na última parte da lição, vamos falar sobre Jerusalém, que quando é cercada e levada cativa, o povo foi levado cativo. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Foram muitos embates, muitas guerras, muitas incursões, muitos ataques, e Jerusalém então foi arrasada, destroçada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia nem entrar nem sair. Os víveres, que são os alimentos estocados, armazenados, foram sendo rapidamente consumidos. Os animais eram abatidos e oferecidos como alimento até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Veja que Lamentações capítulo 4, de 1 a 6, retrata essa situação. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Icabod, né? Foi-se a glória. Vamos ver a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Consequência do erro, consequência da desobediência, consequência do pecado. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu, lá em Lamentações 4, de 3 a 10. Pode verificar aí na Bíblia Sagrada. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Que situação! Crianças sendo cozidas, né, feitas de guisado, de ensopado para alimento. Houve um episódio em que uma mãe negou-se a dar o seu filho porque já haviam colocado o filho da sua amiga para ser servido, depois de morto foi devorado, e agora chegou a vez do seu filho e ela não quis. Então houve ali uma contenda e o rei veio resolver essa situação. A esperança profetizada, vamos ver, a mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. As dificuldades são muitas e as lutas elas são diárias e constantes.
Porém, o cristão deve buscar em Deus força para superar, força para vencer. E o cristão sempre vencerá em Cristo Jesus. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. O Senhor ressurreto. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é a causa da nossa esperança. Nós somos vitoriosos por Cristo, no Cristo ressurreto. Nós temos a esperança da glória no Cristo que ressuscitou. Ele vem porque Ele está vivo e um dia Ele retornará para nos levar para estarmos com Ele. Em João 14,6 diz assim, não se turbe o vosso... João 14, versículos de 1 a 6. Não vou ler todos os versículos, não vou citar, mas os primeiros versículos dizem assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. No versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à terra prometida. Deus ainda usa de misericórdia para com seu povo. Judá retornou, mas houve um sofrimento muito grande porque o cativeiro foi cruel. Não é? Em Lamentações 3:23 diz assim, as misericórdias de Deus não têm fim, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Deus abençoe ricamente os nossos professores, nossos alunos. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes do canal. Eu creio que nós estamos alcançando um público muito grande já nesse período. E graças a Deus que esse espaço é um espaço democrático que nós podemos usar para evangelizar, para ensinar, para ministrar a palavra de Deus, pedindo a Deus sabedoria, graça, que o Espírito Santo nos conduza sempre nessas lições preciosas, nesses vídeos que são edificantes e trazem assim para as pessoas alegria, conforto, trazem também edificação e trazem muita paz no coração, e o gozo aumenta, o gozo da salvação, ele vai paulatinamente aumentando, porque a palavra de Deus ela é pão, ela é vida, ela produz isso em nós. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade que eu tenho, que nós temos aqui de transmitir a palavra de Deus. Deus abençoe aos nossos inscritos, comente aqui embaixo, coloque seus comentários, participe, nós estamos aqui abertos ao diálogo, a responder seus comentários, nós sempre respondemos, tá certo? Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito, inscreva-se para receber em primeira mão os nossos vídeos edificantes. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo. Nós vamos encerrar com uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, pela palavra de Deus que foi ministrada, por esta lição preciosa, Senhor, que nos fala sobre o cativeiro de Judá, como o Senhor, mesmo assim, foi misericordioso. E depois, Senhor, o Senhor permitiu Judá voltar para a sua terra. Deus é sempre maravilhoso, piedoso, compassivo e longânimo. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta rica oportunidade que temos de falar da tua grandeza, do teu amor e da tua bondade. Sê conosco, abençoa ricamente cada um dos nossos inscritos, nossos ouvintes, a todos os nossos amigos, que eles recebam a tua porção, a porção da tua palavra, e que o teu Espírito trabalhe em cada coração, em cada vida. Salva, transforma, liberta e edifica para a tua glória, Senhor. Eu te peço e assim te agradeço. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.